Senhor nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Essa pessoa que, mesmo sem entender tudo, continua te buscando. Essa pessoa que já chorou em silêncio, que já teve medo de errar de novo, que já pensou em desistir, mas o Senhor conhece o íntimo dela. Então eu peço, Pai, estabeleça na vida dela um novo tempo. Mostre a ela que o teu silêncio também é proteção, que o teu não também é cuidado. Livra ela das más escolhas. Livra ela, Senhor, da influência de pessoas que não vêm de ti e principalmente das armadilhas que ela mesma tem criado na mente e no coração. Eu oro para que esse irmão e essa irmã voltem a crer, mesmo sem sentir, mesmo sem ter todas as respostas, porque eu creio que o Senhor continua guardando a vida dela, até dela mesma. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha só, tem coisas que Deus tira da nossa vida e nós achamos que é um castigo, mas na verdade é cuidado. Porque Deus não livra a gente só do mal de fora, mas Ele também nos guarda do que nasce dentro de nós. Por exemplo, uma escolha precipitada, feita com uma motivação errada, uma paixão momentânea que só vai te machucar, só vai te ferir. Deus pode nos livrar de uma ideia fixa que consome toda a nossa energia, ou até uma oração que Ele decide não responder, porque nos ama demais para deixar a gente se afundar por vontade própria. Se você está aqui agora, é porque Deus já te protegeu de muita coisa. Coisas que você nem imagina, inclusive de você mesmo. Antes da gente continuar, eu queria pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like importa muito para esse trabalho que nós fazemos aqui. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando conteúdo exclusivamente cristão, bíblico, aqui diariamente. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente, portanto, se você quiser nos apoiar, a sua ajuda é bem-vinda. Você pode fazer isso se tornando membro do canal, o link está aqui na descrição, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Salmo 121, versículo 7, está escrito assim: O Senhor o protegerá de todo o perigo, Ele guardará a sua vida. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Escreva aqui nos comentários, amém, eu creio. Sabe de uma coisa? Tem situações que aconteceram na sua vida que você chama de decepção, mas com o tempo você percebe que foi livramento. Aquele trabalho que não deu certo, aquela mensagem que você quase mandou, mas apagou, a porta que se fechou bem na hora em que parecia perfeita, e você questionou Deus, achou que Ele estava em silêncio, mas o silêncio dele era um escudo. Talvez um relacionamento que não tenha dado certo na sua vida,
pode ter sido um livramento de Deus. Porque às vezes nós estamos tão tomados pela emoção, pela paixão, que não conseguimos ver o estrago que faria na nossa vida. A carência vira pressa, a raiva vira impulso, a insegurança vira indecisão. E é aí que entra a proteção de Deus. Ele interrompe o ciclo antes que você se machuque mais ainda. Talvez você nem saiba o quanto Deus já te livrou. Mas Ele viu lá na frente o que você não conseguiria ver, nem com 1000 orações ou revelações. E por mais que tenha doído na hora, é melhor um não de Deus do que um sim que vai custar a sua paz. Eu vou repetir isso. É melhor ouvir um não de Deus do que um sim que vai custar a sua paz. Você não está sendo ignorado, você está sendo guardado. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No final dessa mensagem, eu vou orar por você, pela sua família, pelos seus pedidos de oração. Por isso eu peço que você escreva eles aqui nos comentários desse vídeo. Amém? E quando você escrever o seu pedido de oração, escreva também uma declaração de fé. Escreva assim: Deus me protege. Essa é uma afirmação que você pode fazer com convicção. Deus me protege. Tem vezes, irmãos, que o inimigo nem precisa agir. A própria pessoa já está se destruindo por dentro. E o mais doloroso é que ela acha que está fazendo certo. Ela insiste no que já mostrou que não funciona. Ela repete os mesmos erros, achando que dessa vez vai ser diferente. E aí, ela se sabota, porque no fundo, não acredita que merece algo melhor. É por isso que a proteção de Deus, ela vai além daquilo que nós vemos. Porque não é só o mundo que nos machuca. Às vezes, a nossa própria mente se torna nossa inimiga. Ela pode nos aprisionar. Você planeja ser mais calmo, mas explode. Promete que vai confiar em Deus, mas sempre é vencido pela ansiedade. Diz que vai parar com aquele hábito escondido, com aquele vício, com aquele pecado de estimação, mas sempre cai no mesmo erro. E aí o pior acontece. Você começa a duvidar de si mesmo, a se esconder de Deus, a achar que Ele cansou de você. Mas olha só, Ele não cansou de você. Ele vê o quanto você está cansado de tentar sozinho e Ele continua agindo, até mesmo quando você não sente. Porque a fé não depende de sentimento, não depende de um arrepio. A fé depende de decisão, de continuar mesmo sem ver, mesmo sem se entender. Se hoje você sente que você mesmo é o seu maior obstáculo, saiba de uma coisa: Deus também te protege de você. Tem gente que acha que a fé morreu só porque parou de sentir. Mas, na verdade, esse pode ser o momento em que a fé esteja mais viva. Porque ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Ter fé quando você sente um arrepio, quando a música toca lá no fundo do seu coração, quando a resposta daquilo que você pediu vem no mesmo dia. Ter fé desse jeito é muito leve, mas continuar crendo quando
o céu parece que está fechado, quando o coração está seco, quando não tem nenhuma emoção, isso é fé, isso é maturidade espiritual. Você não precisa sentir para crer. O que sustenta a sua fé não é o que você sente, é o que você sabe. E o que você sabe? Você sabe que Deus é bom, você sabe que Deus não muda, você sabe que Ele vê o que ninguém vê, que Ele continua trabalhando enquanto você espera. E mesmo que você esteja enfrentando uma fase em que tudo pareça estagnado, saiba disso. Essa também é uma fase que ensina a confiar, ensina a não depender do emocional, ensina a não agir por impulso, a viver pela fé e não por vista. Deus não trabalha só no barulho, Ele trabalha no silêncio também. Ele não age só quando você está animado, Ele também age quando tudo em você quer desistir. E isso muda tudo, irmãos. Porque significa que você não precisa estar forte o tempo todo para ser amado, não precisa estar bem resolvido para ser cuidado, não precisa entender tudo para ser guiado. Talvez nesse momento, a única coisa que esteja de pé na sua vida seja você. E mesmo assim, Deus está dizendo: continue. Continue mesmo sem forças, mesmo sem respostas. Porque o que você chama de confusão, Deus pode estar usando como propósito, direção. A verdade é que Deus tem te protegido o tempo todo, inclusive quando você achou que Ele havia te abandonado, inclusive quando você implorou por uma resposta e só ouviu silêncio, porque Ele viu o que você não viu, Ele enxergou além da sua ansiedade, Ele afastou pessoas, Ele impediu alianças, acordos, Ele te segurou antes que você caísse mais fundo. E Ele ainda está aqui. Você pode ter se sabotado muitas vezes, pode ter se afastado, perdido o foco, enfraquecido na fé, mas Deus não desistiu de você. E Ele não vai desistir nunca. Se você quer, se você precisa, se você sentiu que essa palavra foi para você, então abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre essa verdade dentro de você. Amém? Deus está contigo em todos os momentos. Deus te dá livramentos, até quando você não sabe o que está acontecendo. Antes que aquela situação viesse para te derrubar, Deus já desfez os planos do inimigo no mundo espiritual. Vamos falar com Ele agora? Vamos orar a esse Deus? Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém, e eu sei que muitas pessoas que ouvem 1 Minuto com Deus todos os dias têm orado por sua família, por seus filhos, por elas mesmas, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação que precisa de um milagre, de um toque de cura, de uma restauração, escreva a área da sua vida aqui nos comentários que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não depende das nossas forças para continuar sendo forte por nós. Te agradecemos porque o teu cuidado vai muito além daquilo que nós enxergamos. Obrigado, Pai, por cada livramento, mesmo quando não entendemos, mesmo quando achamos que estávamos sendo ignorados. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e a tua presença continua nos acompanhando até nos momentos
em que não conseguimos sentir absolutamente nada. Pai, perdoa a nossa pressa. Perdoa quando o nosso coração se enche de ansiedade e nós tentamos resolver tudo do nosso jeito. Perdoa quando agimos sem pensar, quando deixamos nos dominar por impulsos, por medos, por carências, por vozes de fora e até por pensamentos distorcidos que surgem dentro da nossa mente. Nos perdoe quando fugimos da Tua voz e corremos atrás de soluções que só nos deixam mais vazios. Quantas vezes, Deus, o maior perigo que enfrentamos fomos nós mesmos. Nossos pensamentos acelerados, nossas escolhas precipitadas, nosso orgulho disfarçado de força, nossa teimosia, nosso achismo disfarçados de fé. Mas hoje nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos ao Senhor. Reconhecemos que precisamos da Tua proteção, até mesmo contra o que está dentro de nós. Protege a nossa mente, Senhor. Guarda as nossas decisões. Protege os nossos olhos daquilo que parece certo, mas que no fundo só vai nos atrasar. Guarda o nosso coração das distrações que nós insistimos em chamar de promessas e nos ensina a confiar em Ti. A confiar mesmo quando não ouvirmos a Tua voz, mesmo quando não sentirmos nenhuma emoção, a confiar mesmo quando tudo parece inerte, porque cremos que o Senhor continua agindo no silêncio. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, esse irmão e essa irmã que estão aqui orando junto comigo. Eu oro por essas pessoas que estão tentando se reencontrar, por aqueles que se afastaram e acham que agora não tem mais jeito, por aqueles que estão cansados de tentar mudar, mas sempre caem nos mesmos padrões. Eu oro por aquele que se sente sozinho, até dentro da sua própria casa, por aqueles que sentem vergonha da sua própria história. Que o Senhor entre agora com consolo, com clareza, com cura. Vai tocando, Senhor, as áreas que ninguém vê. Vai limpando, reconstruindo, restaurando. Eu quero orar por essa pessoa que está sem fé. Essa pessoa que não sente a Tua presença. Que acha que a oração dela não passa do teto. Mostra, Pai, que o Senhor não depende de sentimento, de emoções para agir em nós. Mostra a ela que a fé mais forte, muitas vezes, é aquela que continua, mesmo sem estímulo, mesmo sem arrepio, sem emoção. Que essa pessoa aprenda a caminhar com maturidade. Que ela entenda que o Teu silêncio também é resposta. Que o Teu não, muitas vezes, revela o Teu cuidado. E que a Tua aparente ausência nunca é abandono. Eu apresento diante do Senhor cada nome e cada situação que foi mencionada, que está sendo mencionada aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que precisam de cura, que lutam contra vícios, famílias que estão divididas, casamentos que estão em crise, jovens que perderam a direção, pais e mães que estão de joelhos agora clamando pelas suas respectivas famílias, pessoas que estão endividadas, ansiosas, com medo do futuro, pessoas que vão receber o resultado de um exame que ela fez e por isso ela está com tanto medo. Atende, ó Pai, cada pedido de oração mencionado aqui, segundo a Tua vontade. Vai além do que cada um sabe pedir. Que cada vida seja guardada, direcionada
e sustentada pelo Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Nós cremos mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Cremos porque o Senhor é Deus e nunca deixou de ser. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. O Espírito Santo falou com você hoje? Deus ministrou ao seu coração? Então não guarde essa palavra só para você. A palavra do Senhor que tocou seu coração pode tocar a vida das pessoas que você ama. Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra nos seus grupos, nas suas listas, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Último aviso. Você gostaria de ter as mensagens Minuto com Deus no formato de texto para você ler no seu celular, no seu tablet ou no seu computador? Eu disponibilizei para você que deseja isso o nosso livro Recomece a Viver. O link para você adquirir está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Custa menos do que um lanche. E o livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você ler aonde você estiver. Você estará abençoando esse ministério e você estará sendo também ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Para você que é membro do canal, aqui na aba Comunidade, esse livro pode ser baixado gratuitamente. Entra lá no canal Minuto com Deus no YouTube, procura a aba Comunidade e vai lá que você vai ver o link para você clicar e baixar o seu livro. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nem sempre o crescimento acontece nos momentos de tranquilidade ou com algum tipo de planejamento humano. Muitas vezes é justamente quando somos pressionados, perseguidos ou desafiados que a gente mais se desenvolve. Em Êxodo capítulo 1, nós vemos um exemplo claro disso. O povo de Israel, que em um momento de escassez foi acolhido e privilegiado na terra do Egito, agora, em Êxodo 1, experimenta a dor da opressão. Mas essa dor não os destruiu. Pelo contrário, ela os fortaleceu e os multiplicou. E assim também acontece com a gente. Deus muitas vezes permite as adversidades, não para nos punir, mas para nos impulsionar a crescer. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser contribuir com o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Êxodo 1. Eu começo com o versículo 8, que diz assim: Então subiu ao trono do Egito
um novo rei que nada sabia sobre José. Tem algumas versões que diz assim, que não conhecia José. Essa expressão aqui, não conhecia José, não significa ignorância histórica, mas sim desprezo político. Ou seja, o novo faraó escolheu ignorar a aliança de gratidão que havia feito entre Egito e Israel, por conveniência política e econômica. Essa mudança marca uma nova era. O status privilegiado de Israel no Egito se deteriorou à medida que as autoridades egípcias passaram a ver os hebreus como uma ameaça e não mais como aliados. Esse cenário nos lembra que o favor humano é temporário. A nossa segurança deve estar firmada em Deus e não nas circunstâncias ou nas conexões políticas e sociais que hoje podem até nos favorecer, mas amanhã podem ser retiradas de nós. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha confiança está em Deus. Amém? Você pode escrever isso aqui? Minha confiança está em Deus. Continuando aqui, o novo faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, diz o seguinte no verso 9: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Esse medo era característico das potências da antiguidade. A ameaça percebida de uma minoria crescente frequentemente levava a políticas de opressão para conter a influência daquele povo. E assim, Faraó estabelece um plano: sobrecarregar os israelitas com trabalho forçado, fazendo-os construir as cidades de Pitom e Ramessés, ou Ramassés, que está no verso 11. O objetivo era esgotar a força do povo e assim limitar o seu crescimento. Mas sabe o que aconteceu? No verso 12 diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Olha que interessante. Faraó tentou conter o crescimento do povo de Israel, mas quanto mais trabalhos duros, quanto mais dura era a carga imposta sobre eles, mais eles se multiplicavam, se espalhavam. A tentativa de controlar a multiplicação de Israel foi totalmente ineficaz. A opressão se tornou o terreno fértil para a expansão do povo. Isso aqui revela um princípio espiritual. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Eu vou falar novamente. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Esse fenômeno aqui não é exclusivo da história de Israel. O mesmo se repetiu com a igreja primitiva. Depois da ascensão de Jesus aos céus, Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a gente pode ler o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O que parecia ser um golpe mortal contra a igreja foi, na verdade, o início da multiplicação do evangelho. Porque no mesmo capítulo de Atos, capítulo 8, no versículo 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Assim como o Egito tentou conter o crescimento de Israel e falhou,
os poderes humanos que tentaram conter o avanço do evangelho também falharam. A perseguição não deteve o crescimento da igreja, mas ela serviu como um catalisador para a sua expansão além das fronteiras de Jerusalém. Esse padrão divino se repete na nossa vida pessoal também. Deus permite as adversidades para nos amadurecer. Muitas vezes, irmãos, o crescimento espiritual, emocional e até profissional acontece não nos tempos de conforto, mas nos períodos de luta. Por exemplo, a perda de um emprego pode nos ensinar a depender mais de Deus e desenvolver novas habilidades. Uma enfermidade pode fazer com que nós tenhamos mais empatia com aqueles que sofrem e a sermos gratos pela vida. Um relacionamento difícil pode nos ensinar sobre o perdão e pode nos dar maturidade emocional. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, confirma esse princípio. O apóstolo Tiago escreveu assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, também reforça o seguinte: Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Os egípcios passaram a temer os israelitas, porque quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Esse é um padrão espiritual. O crescimento do povo de Deus sempre causa temor nos inimigos espirituais. Jesus falou o seguinte com Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, nada pode deter o avanço do reino de Deus. Nem perseguição, nem calúnias, nem mesmo as estratégias humanas mais ardilosas. Mesmo em meio à opressão, a multiplicação era inevitável. Porque não era apenas um crescimento natural, mas era sobrenatural. Fruto da bênção de Deus sobre a descendência de Abraão, conforme o Senhor havia prometido em Gênesis 22, no verso 17. Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Assim também acontece com aqueles que permanecem em Cristo. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A multiplicação, mesmo em meio à adversidade, é uma marca da presença de Deus. E aí eu quero perguntar para você, como você tem reagido às adversidades? Você tem permitido que as lutas te paralisem ou que elas te fortaleçam? Você está fugindo da dificuldade ou está encarando-a como uma oportunidade de crescimento? Você tem confiado que Deus pode usar a pressão como uma plataforma para o seu avanço? O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9 o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O povo de Israel cresceu na adversidade. A igreja primitiva se multiplicou quando foi perseguida. E você? Talvez toda essa pressão que você tem vivido hoje
foi permitida por Deus, não para te destruir, mas para te fazer crescer, para te dar maturidade, te conduzir a novos patamares de fé e sabedoria. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Quanto mais o inimigo tentar te oprimir, mais Deus pode te fazer crescer, se você confiar nele e permanecer fiel. Eu termino essa reflexão, antes da gente orar, com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está usando até mesmo a adversidade para cumprir os propósitos dele na sua vida. Confie, persevere, cresça. Amém? Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que tem te oprimido e que eu tenho certeza a partir de hoje você vai encarar de uma forma diferente, você vai enxergar como uma oportunidade, escreva ela aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém da sua igreja, algum parente que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se que a oração tem poder. E declare pela fé, minha confiança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com os nossos corações humildes e gratos, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, o Deus que transforma a adversidade em bênção, a opressão em crescimento e as lutas em instrumentos de amadurecimento. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor esteve com o Teu povo lá no Egito, sustentando-os e fazendo-os multiplicar, mesmo sob dura opressão, assim também Tu estás conosco hoje, em meio às nossas tribulações. Eu quero orar por essa pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem e que nesse momento talvez esteja se sentindo pressionada, sobrecarregada, vivendo dias difíceis e angustiantes. Que ela possa compreender, pelo poder do Teu Espírito, que as adversidades não são sinais da Tua ausência, mas muitas vezes são ferramentas do Teu amor que moldam o nosso caráter, que fortalecem a nossa fé e que nos impulsionam para o crescimento. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por enfermidades, que a fraqueza física seja transformada em força espiritual. Consola aqueles que enfrentam crises financeiras, dê provisão, mostra a essa pessoa novos caminhos, abre portas, dê sabedoria e direção. Abençoa, meu Pai, as famílias que se encontram divididas ou feridas, que haja reconciliação, perdão, diálogo e restauração. Levanta, Senhor, líderes espirituais, homens e mulheres que, como Israel, saibam crescer em meio à oposição, mantendo firme a sua confiança no Senhor. Eu peço que a Tua igreja continue a se multiplicar, mesmo quando perseguida, caluniada ou desprezada. Que sejamos uma geração que entende que as provações são oportunidades de testemunho. Abençoa, Deus, aqueles que estão sendo chamados a novos desafios. Tira todo medo, que eles possam avançar com coragem, certos de que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos e os sustentando com a Tua mão poderosa. Que cada um de nós permaneça em Cristo, a videira verdadeira, frutificando abundantemente, mesmo em terrenos áridos,
confiantes de que a boa obra que o Senhor começou será completada. Pedimos pela fé que o Senhor nos fortaleça nessa jornada e que a nossa vida seja um instrumento para a tua glória. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de terminar, eu quero fazer um convite aqui muito especial. Talvez você já tenha até ouvido, mas eu quero que você ouça novamente. Você tem um sonho de conhecer Israel? Você tem esse desejo no seu coração? Que tal conhecer Israel e ainda por cima passar por Paris, a cidade encantadora que é Paris? Talvez esse sonho esteja mais perto de se realizar do que você imagina. Vem aí a nossa caravana Paris-Israel, que vai ser em outubro de 2026. Imagine, irmãos, pisar nos mesmos lugares que Jesus caminhou, conhecer o Mar da Galileia, orar juntos no Jardim do Getsêmani, conhecer Jerusalém, Belém e tantos outros lugares mencionados na Bíblia. Essa é uma viagem que transforma vidas, que renova a fé e que aprofunda a nossa experiência com Deus. E além disso, nós teremos momentos de comunhão, ministrações especiais e a oportunidade de fazer parte de um grupo que busca crescer espiritualmente, vivendo dias inesquecíveis. Eu quero pedir que você faça contato com a Aleph Turismo no WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga nessa caravana, que vai marcar para sempre a sua vida. E fica também o convite para que você participe do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em agosto de 2025 aqui em Belo Horizonte. Esse encontro tem mudado a vida de muitos casais. Por isso nós decidimos fazer mais uma edição. Então, se você perdeu o último, não fique de fora. Essa é uma oportunidade de você investir no seu relacionamento conjugal, de você reparar alguns erros que possam estar comprometendo o seu casamento, de você renovar os seus votos com essa pessoa que está ao seu lado. Tudo isso num final de semana aqui em Belo Horizonte, em agosto de 2025. O número de WhatsApp para você fazer contato também está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não perca tempo. Muitos casais estão nos procurando e nós temos um limite de vagas. Amém? Invista na sua família. Não desista do seu casamento. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então, compartilhe ela com seus contatos. É só clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.